Do final dos anos 50 ao início dos anos 90, um grupo que começou na Califórnia, nos Estados Unidos, atuou como um lugar seguro para pessoas com vício em álcool e drogas. Porém, o que parecia ser o lugar perfeito escondia muitos e muitos segredos. Oi, eu me chamo Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On. Esse canal que tem como principal objetivo explodir sua cabecinha com histórias sombrias e misteriosas. Todas as fontes utilizadas para a criação desse roteiro vão estar descritas aqui embaixo no box de informação. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Nós temos vídeos novos todas as terças e quintas, mas de vez em quando sai vídeo extra, então é importante que você ative as notificações. Siga a gente também nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela e lembre-se que nós também somos podcast, você pode nos procurar aí na sua plataforma de áudio favorita. Atualmente, todos os episódios que saem aqui sobem também para as plataformas de áudio em formato de podcast, mas a gente está pensando em implementar um episódio exclusivo para o podcast uma vez por semana. Então vão continuar indo os episódios daqui para o podcast e vai ter um episódio exclusivo só para podcast lá. Dito isso, vamos para o caso. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá, gente? Porque o roteiro ficou gigantesco. Então, para não um vídeo de 2 horas e meia, a gente vai dividir em duas partes. Só que essa primeira parte está saindo hoje na terça e na quinta-feira já sai a próxima parte. Eu não sei vocês, mas eu acho esse rolê de seita uma coisa extremamente interessante. Assim, toda a atmosfera, sabe? Toda essa questão das pessoas seguirem um líder e muitas vezes essas pessoas não nem perceberem as atrocidades que esse líder vem fazendo, tudo isso me deixa muito perplexa. Eu fico muito intrigada com essas reações das pessoas com relação a seitas e a líderes de seita. Synanon é uma coisa que me deixa com sentimentos muito contraditórios. Vocês vão entender isso no decorrer do episódio. O início de Synanon é uma coisa muito bonita, uma coisa que teoricamente poderia ter dado muito certo, mas que infelizmente foi para um lado sombrio mesmo. Mas para a gente entender Synanon, a gente precisa conhecer e entender o seu fundador. Charles Duderich nasceu em Ohio em 1913. Ele recebeu esse nome em homenagem ao pai dele e ele ficou conhecido mesmo como Chuck, que era o apelido dele. Os primeiros anos de vida do Charlie não foram nada fáceis. Quando ele tinha 4 anos, o seu pai, que era alcoólico, acabou falecendo em um acidente de carro. Aos 8 anos, o irmão dele veio a falecer e quando ele tinha 12 anos, a mãe dele se casou de novo com um homem que ele simplesmente detestava. Ele começou a beber muito cedo e durante o ensino médio a bebida já era um problema para ele. Apesar disso, o Chuck ele conseguiu se formar no ensino médio e ele conseguiu também entrar na universidade. Ele entrou na Universidade de Notre Dame, lá em Ohio, mas ele acabou saindo, parando o curso após 18 meses, também por conta do vício. O Chuck ele era um excelente vendedor e ele sempre começava bem nos empregos, mas o vício em álcool fazia com que ele não conseguisse ter estabilidade em nada. Ele casou 2 vezes nesse primeiro período da vida dele e ele teve 2 filhos. O Chuck, que recebeu o mesmo nome que o pai, e era conhecido como Didi, e a Jade. Em 14 de maio de 1956, o Chuck se junta aos Alcoólicos Anônimos e nesse período ele tinha se mudado de Ohio para Califórnia e ele tinha alugado ali um pequeno apartamento próximo ao mar, próximo à praia e entrou para os Alcoólicos Anônimos. E ele se deu muito bem no programa, inclusive, ele parou de beber, ele ficou limpo. E foi nesse período da vida dele que ele descobriu que ele tinha um talento. O Chuck, ele gostava de falar em público, ele era muito bom nisso e as pessoas gostavam de ouvir ele.
Ele era carismático, inteligente, engraçado e com o tempo ele começou a frequentar as reuniões diariamente. Ele sempre se propunha a falar e as pessoas adoravam ouvir ele. Inclusive, muita gente começou a frequentar as reuniões para ouvir o Chuck. Logo, ele fez amizades, né, dentro do grupo e essas amizades começaram a transcender o grupo. Ele começou a fazer coisas com essas pessoas fora das reuniões. Saía para tomar um café, para conversar, para bater papo. Passado um tempo, essas pessoas começaram a frequentar o apartamento do Chuck. Elas iam para lá para beber sopa e bater papo. O Chuck aconselhava elas. Nesse período ele já estava ali há cerca de um ano, né, sem beber, então era bastante tempo. E ele falava para essas pessoas que era importante elas deixarem o álcool, elas se libertarem disso. Em 1957, já um ano de sobriedade do Chuck, ele passa por um experimento controlado, né, conduzido ali pela Universidade da Califórnia, com LSD. E o Chuck fala posteriormente que essa experiência fez com que ele transcendesse a mente e o espírito dele. Ele diz até que tudo que ele se tornou e tudo que ele viria a fazer depois disso foi determinado por esse momento. É como se tivesse sido uma experiência mesmo ali transcendental para ele, que fez com que ele tivesse uma evolução muito grande. Nesse mesmo período, o Chuck estava muito interessado em assuntos relacionados à psicologia e à filosofia, e ele começou a questionar muito a pegada mais religiosa do AA. O programa, né, do AA, ele se baseia principalmente na existência de um ser superior, e ele é todo embasado em questões mais voltadas para a religião mesmo, para a crença. E o Chuck começou a levar essa nova visão que ele tinha das coisas para os depoimentos dele, para o que ele falava lá no AA. E isso atraiu muita gente que concordava com ele, sabe? Que tinha essa mesma visão. Só que passado um tempo, o Chuck ele entendeu que talvez ele pudesse criar um grupo para ele. Ele já tinha ali várias pessoas que frequentavam a casa dele, que gostavam de ouvir ele, e quem sabe ele pudesse criar um grupo para ele conversar sobre essas coisas e para ajudar essas pessoas. Em primeira mão, esse projeto seria voltado para ajudar as pessoas a se livrarem do seu vício em álcool. E em 1958 nasce Synanon. O nome Synanon é uma mistura de seminário e simpósio anônimo. Foi uma coisa bem aleatória, um membro da época falou esse nome, o Chuck gostou e acabou ficando. No início, as reuniões eram feitas no próprio apartamento do Chuck. E uma particularidade do Synanon é que ele aceitava qualquer pessoa. Pessoas com deficiência física e intelectual, pessoas em situação de rua e em pleno período de segregação racial nos Estados Unidos, o Chuck aceitava pessoas pretas. Então, ele tinha essa visão de igualdade, de que as pessoas pudessem estar juntas, deixando de lado seus preconceitos, deixando de lado toda essa questão que é colocada para essas pessoas pela sociedade e estando ali por um motivo maior do que eles, que era ajudar pessoas viciadas a saírem do vício. Naquela época, ser viciado era um estigma terrível. O Chuck chamava a atenção por acolher as pessoas, independente de sua raça, de sua posição social, de sua aparência. Nada disso importava. Algumas pessoas não entendiam por que ele fazia aquilo. O Dedrick, ele tinha uma deformação no rosto dele que foi causada por uma meningite que ele teve alguns anos antes. E isso fez com que muitas pessoas refletissem que ele podia ter toda essa aceitação porque ele também era diferente. Ele era uma pessoa que sempre esteve à margem da sociedade.
ele nunca conseguiu se estabilizar, ele sempre foi considerado um fracassado, uma total derrota. E ele conseguiu encontrar o caminho dele se conectando com outras pessoas. O programa não era nada ortodoxo. Na verdade, quando você entrava em Synanon, você pagava uma taxa de $33 por um ano de tratamento. Então, era um valor bem simbólico mesmo. Os novos membros iam entrando e eles deveriam ficar 90 dias sem nenhum contato externo. E até aí, tudo bem, né? Eles cortavam realmente assim, os laços com a família, com os amigos, com qualquer coisa que pudesse influenciar eles a voltarem a beber. Nesse período, quando eles chegavam, eles ficavam em um sofá até a desintoxicação acabar. E eles não eram deixados sozinhos. Ficava um membro mais antigo ali com eles, ajudando eles naquele período, né, de abstinência, de desintoxicação, até eles passarem por aquilo. Eles passavam mal, né, tinham muito essa questão, o que é normal nesse período ali do processo de limpeza, né, quando a pessoa está deixando algum tipo de vício. E depois desse período, eles já eram integrados ali à comunidade, né, às pessoas, e começavam a participar. No início, só eram aceitos em Synanon pessoas que eram alcoólicas, pessoas que tinham vício em bebida. Mas depois de um tempo, o Chuck passou também a aceitar pessoas que eram viciadas em narcóticos. E aí o projeto foi meio que se ampliando, né? Pessoas que tinham outros vícios e que às vezes não tinham apoio eram levadas para Synanon e conseguiam ficar limpas. E não era feito uso de nenhum medicamento, terapia de choque, nada desse tipo. Era simplesmente pessoas se conectando com pessoas. Pessoas que já estiveram naquele lugar, né, do vício, ajudando outras pessoas a saírem de lá. E funcionava muito bem, as pessoas iam realmente ficando limpas. Depois de um tempo, as pessoas que já estavam mais recuperadas começavam a sair para recrutar novos membros para Synanon. Tinha um toque assim de coaching motivacional mesmo, sabe? Com evangelização. Era um rolê assim bem inovador para aquela época. E uma particularidade da Synanon é que você não podia, óbvio, consumir narcóticos ou bebidas alcoólicas, mas cigarros eram totalmente liberados e o Chuck distribuía tanto cigarros quanto café e sanduíches de pasta de amendoim à vontade para os membros. E isso era um atrativo, né? As pessoas se sentiam atraídas por isso. E foi crescendo, as coisas foram dando certo, muita gente começou a conhecer Synanon. Pouco tempo depois da fundação, o apartamento do Chuck já não era o suficiente para comportar aquelas pessoas. Em 1961, eles se mudam para um galpão abandonado na praia de Santa Mônica e os membros chamavam aquele lugar de O Depósito. Era um lugar bem grande e foi alugado pelo Chuck e o aluguel custava $500. Mas é aí que tá. Eram mais de 60 pessoas àquela altura, em um lugar em que eles iriam pagar um aluguel razoavelmente caro, principalmente para aquela época, $500 era muito dinheiro, e eles não tinham nenhuma fonte de renda. A ideia é que os membros fossem residentes, então tinha dormitório, tinha refeitório, né, tinha ali um local para que essas pessoas pudessem morar lá. Nesse período, o Chuck ele ampliou o projeto e as pessoas deveriam ficar residentes lá por 2 anos, né? A princípio teria que ser assim. Os filhos dos membros também foram para aquele local, né, que ficava bem na beiradinha da praia. Então você saía pela porta da frente e você dava de cara com o mar. E muitas crianças também foram levadas para lá, né, já que tinham mães e pais que estavam ali em recuperação e estavam distantes dos seus filhos. E aí o Chuck permitiu que essas crianças fossem levadas para lá. E Synanon virou uma grande família, era uma comunidade, não interessava se você era branco, se você era preto, se você era rico, se você era pobre, não interessava quem você era, você estava ali e você ia ser tratado como alguém da família.
Para as crianças, aquilo era basicamente um paraíso à beira-mar. Elas podiam sair, brincar na praia, conviver juntas ali umas com as outras, mas apesar de tudo isso, elas também conviviam com coisas que talvez não fossem tão legais para elas. Pessoas se desintoxicando em cima de um sofá, passando mal, sabe? As próprias crianças iam lá e catavam os baldes, né? E que as pessoas tinham passado mal e usado o balde, e elas iam, levavam, limpavam, traziam de volta. Só que aquilo era muito natural para elas, porque desde que elas tinham ido para a Sina não que era assim. O objetivo do grupo naquele momento era salvar vidas, então eles não tinham assim muito uma noção do que fazer com aquelas crianças. Elas estavam lá porque os pais delas estavam lá, mas elas só iam conviver com aquela situação que talvez não fosse muito saudável para elas, e naquele momento eles não se deram muita conta disso. Uma coisa que eu vou adiantar para vocês é que eu acho que as crianças foram, assim, quem mais sofreu nessa história toda, sabe? Teve muita gente, teve muita coisa que aconteceu, mas principalmente as crianças, porque todas as outras pessoas, né, naquele momento estavam ali porque queriam. Elas estavam lá porque os pais delas estavam. E aí, quando as coisas pioraram muito no futuro, elas não tinham muita opção. Como eu falei para vocês, nessa nova sede lá no depósito, eles tinham que pagar um aluguel. Nesse período, o Synanon, ela era uma instituição sem fins lucrativos. O administrador era o Dederich, mas tinha um conselho formado por membros que estavam desde o início e tinha também um contador. Só que eles não tinham absolutamente nada que trouxesse para eles uma receita. E eles tinham um aluguel de $500 para pagar todas as despesas e mais de 60 pessoas para alimentar. É nesse período que o Chuck cria o sistema de abordagem. Basicamente, os membros que já estavam limpos iam para a rua para pedir doações. Eles abordavam pessoas, empresas e contavam para essas pessoas a história deles e como o Sina não tinha salvado suas vidas. E as doações não paravam de chegar. Eles recebiam alimentos, roupas, cobertores, móveis, materiais de limpeza, eles recebiam árvores de Natal e até carros eram doados. Eram caixas e mais caixas de doações que chegavam em Synanon diariamente. Tinha um espaço no depósito só para as doações. Elas viviam ali nesse senso de comunidade em que cada um tinha sua função, fazia as coisas que tinha para fazer. As doações chegavam e eles iam vivendo daquilo. Old Man, o velho em português, era como Dederich era chamado pelos membros. Ele falava sobre um local acolhedor, um local que não visava lucros, onde as pessoas que estavam esquecidas e abandonadas, mal vistas pelos seus vícios, poderiam ficar seguras e encontrar um novo rumo, com uma rede de apoio que iria lhes ajudar, independente de sua cor, de sua classe social ou de seu gênero. Old Man era amado e respeitado. Os membros de Synanon viviam em uma comunidade utópica, onde só existiam duas regras. A primeira regra de Synanon era sem violências ou ameaças. E a segunda regra era sem álcool ou drogas. Como eu falei para vocês, o programa começou com 1 ano. Depois o Dederich resolveu que 1 ano seria pouco, então seriam 2 anos de residência. Posteriormente ele aumentou para 3 anos e mais na frente ele diz que não tem como as pessoas saírem de Synanon, porque pessoas viciadas que saíssem e voltassem para as ruas, né, voltassem para o mundo exterior, digamos assim, iriam voltar a fazer uso de álcool e de narcóticos. A terapia de recuperação que era aplicada em Synanon era bem diferente das mais convencionais. The Game, ou The Synanon Game, como ficou amplamente conhecido, o jogo em português, foi criada e aperfeiçoada pelo próprio Chuck Dederich. O que consistia essa terapia?
No início, o que que acontecia? As pessoas iam para o apartamento do Chuck, eles começavam a conversar, e segundo o Chuck, nessas conversas, às vezes, os ânimos eram aumentados, as pessoas gritavam, elas falavam alto, elas mostravam para as outras pessoas os erros delas, os defeitos delas, e aquelas pessoas que estavam sendo atacadas revidavam, mas isso trazia muito esclarecimento. Várias pessoas tinham epifanias incríveis e isso fazia com que elas tomassem consciência de seus erros e mudassem de vida. E foi assim, a partir dessa primeira experiência, que o Chuck cria o The Synanon Game, que basicamente era o quê? Um grupo de pessoas se reunia para fazer uma sessão e elas começavam a atacar umas às outras. Você podia se defender, tá? Alguém podia te xingar, falar alguma coisa sobre você e você ia poder se defender, mas era uma coisa extremamente violenta. As pessoas falavam coisas, levantavam questões da sua vida, muito íntimas e particulares. As pessoas te xingavam, elas te humilhavam, elas podiam inclusive inventar mentiras sobre você. Tudo isso era feito para que houvesse realmente uma catarse emocional, para que, de alguma forma, tudo isso que era jogado em cima de você, toda essa pressão, te fizesse ter uma epifania a respeito dos seus erros e que você, por si só, quisesse mudar o seu comportamento autodestrutivo. E muita gente, muitos membros de Synanon diziam que funcionava e que foi a partir do jogo que eles conseguiram largar o seu vício. O jogo era Synanon, Synanon era o jogo, não tinha como diferenciar um do outro. Era algo muito intrínseco à natureza da organização. Era a base para a recuperação daquelas pessoas. Existiam regras que regiam o jogo e uma delas era que o que acontecia no jogo ficava no jogo. Era meio que confidencial, você não podia sair de lá dando exposed das pessoas, né, do que elas tinham falado lá. E tinha uma particularidade. A convivência em si não era uma convivência harmoniosa, as pessoas se ajudavam, elas se gostavam, elas se tratavam com muito respeito. Durante o jogo, essas pessoas podiam falar qualquer coisa. Elas podiam, se elas, por algum motivo, tivessem ficado chateadas com alguém, o lugar para elas exporem isso era o jogo. Se por algum motivo elas achassem que alguém estava tendo alguma atitude errônea, o lugar para elas falarem isso era no jogo. Inclusive, o próprio Chuck podia receber essas críticas, ele não estava isento disso. O mais importante era que quando as sessões acabassem, eles iam viver a vida deles em harmonia de novo. Eles saíam de lá para tomar um café juntos e conversar, fumar um cigarro de boaça. Então, era uma coisa que deveria ficar restrita às sessões. Talvez vocês não entendam o quanto que era violento, mas era realmente muito violento. Não violência física, até porque isso era proibido em Synanon, mas, pelo menos nessa época, né? Mas, assim, uma violência emocional muito forte. As pessoas, elas eram realmente quebradas, sabe? Destruídas. Todas as coisas que você não queria falar, que te traziam gatilhos, eram despejadas em você com gritos e apontamentos. E aquilo ali era como se você fosse totalmente quebrado. Posteriormente, o jogo foi classificado como uma forma de controle mental que o Chuck implementou em Synanon. As sessões ali naquele início de Synanon aconteciam ali por volta de 3 vezes por semana. Então, entre 1 e 3 vezes por semana eram feitas as sessões e os membros participavam, fazia parte da terapia dele. Como eu falei para vocês, muitos membros diziam e dizem até hoje, os que continuam vivos, que Synanon e o jogo salvou a vida deles. Porém, com o passar do tempo e todas as coisas que foram acontecendo posteriormente, o jogo ele foi categorizado como uma forma de controle mental. Era como se o Chuck fosse quebrando essas pessoas aos poucos, destruindo nelas a sua individualidade, fazendo com que elas ficassem tão pressionadas, tão quebradas, que elas iriam perdendo as suas necessidades individuais e se tornando cada vez mais vulneráveis às ordens que ele dava e a tudo que ele iria impor para elas.
As pessoas que iam melhorando, iam ficando limpas, iam sendo reinseridas no contexto social, trabalhando ali mesmo na comunidade, né, no cuidado de tudo, organizando tudo, ou saindo para as ruas para buscar doações. Nesse início, Sina não vivia de doações. Alguns membros que iam entrando em Sina não resolviam doar tudo que eles tinham. Alguns doavam economias, outros doavam imóveis, e teve inclusive pessoas que doaram negócios. Tinha uma empresa e doou tudo para o Dederich. E aí o que ele fez? Ele começou a investir e comprar alguns pequenos negócios ali mesmo em Santa Mônica, comprou alguns postos de gasolina, oficinas mecânicas, e os membros de Synanon que iam se recuperando iam trabalhando lá. Eles não tinham salário, tá? Eles viviam na comunidade e tudo que eles precisavam era dado para eles ali. E eles estavam felizes com isso, para eles não tinha problema nenhum, eles tinham tudo em Synanon. Eles estavam colaborando com essa comunidade unida e feliz que eles estavam construindo. Barry Coleman foi a terceira esposa do Chuck. Ela era uma mulher preta, ex-viciada, e o Chuck era um homem branco. Uma mulher preta era a esposa do líder da comunidade. Eles se conheceram, né, quando ela entrou em Synanon, se envolveram, começaram a namorar e em 1964 eles casaram. E a gente está falando em um período em que a segregação racial nos Estados Unidos ainda era muito forte. Era um período de luta para o fim disso, né? A gente tem na década de 60 Martin Luther King, a gente tem os Panteras Negras e a gente tem todo esse contexto aí das pessoas lutando para que isso acabasse, mas esse preconceito racial, esse racismo, essa segregação ainda era muito forte. E um casal interracial era uma coisa muito rara e uma coisa muito forte. Isso deu muita força para os membros de Synanon, para eles acreditarem no Chuck, para eles acreditarem nessa construção dessa comunidade que eles estavam participando. Nessa mesma época, os filhos do Chuck vão morar com ele. A Jade, né, ela fala que no início para ela foi um pouco difícil de se adaptar com a Barry. A mãe dela tinha acabado de morrer e ela ficava assim, nossa, ela é tão legal, mas eu tô traindo minha mãe. Mas aí no final ela acabou se apegando muito e ela, em todas as falas dela, fica muito claro que ela amava muito a Barry. E isso não era um sentimento único da Jade, isso era um sentimento de toda a Synanon. Todos amavam muito ela e ao Chuck. E aquele casal era para eles a figura de um pai e de uma mãe. Era assim que eles eram vistos. A Barry era gentil, ela era uma mediadora mesmo, porque o Chuck, ele era o cara que falava, sabe? Que dizia o que ele tinha para dizer, que gritava muitas vezes. Se ela sentisse que o Chuck tinha pegado pesado com alguém em uma sessão do jogo, por exemplo, ela pegava essa pessoa no outro dia, levava para almoçar e fazia com que ela se sentisse parte da comunidade novamente. Ela era a cola que juntava todas as partes de Synanon. É assim que ela é descrita por todos que conheceram ela. Santa Mônica é uma comunidade mais voltada para a elite e uma comunidade quase 100% branca naquela época. Imaginem só, um grupo de ex-viciados se instauram em uma praia em que naquela época, em 1964, ainda tinha uma área restrita para pretos. E esse grupo não é só de viciados, nele tem pessoas de todas as cores, brancas, pretas, sabe? De todas as etnias que vocês podem imaginar, que se vestem de todas as formas que vocês podem imaginar, que fumam, que conversam alto, que fazem todas essas coisas. E o líder deles é um homem branco que se casou com uma mulher preta. Depois de um tempo deles estando ali no depósito, começaram a surgir denúncias. Essas denúncias diziam o quê? Que eles estavam enchendo a praia de viciados, que aquilo ali ia favorecer a marginalização da praia e principalmente que eles atuavam como médicos sem licença.
Porém, não existia atuação na área da medicina em Synanon. Eles não prescreviam medicações, eles não faziam nada que fosse relacionado a cuidados médicos. O que eles faziam era acolher essas pessoas e, através de um programa de residência, de apoio emocional, levar essas pessoas a se libertarem dos seus vícios. Então não existia práticas médicas ali. Porém, essas denúncias foram feitas e o Chuck foi preso. O Chuck foi preso, ele podia ficar incondicional, né, que seria ficar cumprindo a pena solto, mas ele não quis. Ele disse que o que ele estava fazendo era o certo e se ele precisasse ser preso por isso, ele iria ser preso. E isso deu uma força imensa para os membros, sabe? Se eles já amavam o Charles Dederich a essa altura do campeonato, eles passaram a idolatrar esse homem. Ele não ia ter medo de ser preso pela causa que ele acreditava. E para manter aquelas pessoas que ele amava e que ele tinha como filhos juntos e unidos. Nesse período em que o Chuck foi preso, a prisão deveria ser por 90 dias. A Barry manteve Synanon funcionando, ela manteve a comunidade unida. Depois de 30 dias, o Chuck sai da prisão e ele sai realmente como um mártir social. Muitos jornais e canais de TV se voltam para Synanon naquela época, entrevistam o Chuck, ele começa a divulgar muito o projeto e ele fala alguns dados que nunca fizeram muito sentido, porque nunca foi feita uma pesquisa para isso, mas ele diz que 80% das pessoas que ingressavam em Synanon saíam curadas. A comoção foi tão grande que o então governador da Califórnia, Pat Brown, acaba assinando um projeto de lei, o projeto AR-2626. Esse projeto de lei diz que nenhuma instituição, como a Synanon, que não prescrevia medicação nem nada, precisaria de licença médica para atuar na Califórnia. Com esse alvoroço da mídia em cima de Synanon, Chuck teve uma ideia. Eles começaram a dar festas aos sábados à noite, e é importante dizer que não existia bebida nem droga nessas festas, tá? Mas muita comida, música, pessoas dançando, e essas festas eram abertas para o público, as pessoas podiam ir para a comunidade para conhecer a comunidade. E nesse período, muitas celebridades iam para Synanon para participarem dessas festas. Eles iam visitar e eles iam conhecer e participarem ali junto com aquela comunidade. Políticos importantes da época, como Nixon e o JF Kennedy, deram declarações dizendo o quanto Synanon era importante para a sociedade americana daquele período. E foram escritos livros sobre o Synanon Game. Então, a visibilidade em cima da comunidade foi muito grande e isso trouxe muita gente para Synanon. Muitas dessas pessoas que foram para a comunidade nessa época eram pessoas viciadas que tinham mais grana, porque até então eram realmente os renegados, os marginalizados, as pessoas que viviam em situação de rua, né? Mas nesse período não. Houve ali uma divulgação gratuita muito grande do projeto e aí pessoas que tinham mais dinheiro passaram a ir também para cima. E aí é nesse período que o Chuck começa a ganhar muito dinheiro com isso. Porque essas pessoas, elas entravam e muitas vezes doavam tudo que tinham. Elas davam imóveis, casas, prédios, apartamentos, carros e foi entrando muito dinheiro em Synanon. O Chuck deixava muito claro que Synanon não era um hospital e nem um sanatório, e sim um lugar acolhedor para ajudar pessoas que estão perdidas a se reencontrarem, se reeducarem e assim elas poderiam conseguir voltar a voar sozinhas. O tempo foi passando, a fama de Synanon foi aumentando, as doações também foram chegando e aí o Chuck ele entende que tem pessoas que não eram viciadas e que se interessavam por Synanon e que gostariam de participar, né? Tem até uma fala no documentário que eu vi, tem um documentário na HBO sobre Synanon, tá? Se eu não me engano o nome é Synanon Reabilitação e Culto. É muito bom,
São 4 episódios, já fica aí a indicação para vocês também. Não é HBO, né, gente? É Max agora, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E um desses ex-membros, ele fala o seguinte: estava acontecendo alguma coisa boa ali e essas pessoas também queriam participar. E aí o Chuck, ele cria os clubes do Cinnamon Game. O que era isso? Eram locais para não residentes, e aí foram abertos em várias cidades do país, como Nova York, Detroit, São Francisco. E aí as pessoas elas iam para lá para participarem de sessões do jogo, né? Essas pessoas não residentes. E elas também doavam, né? Obviamente, elas começaram também a dar dinheiro para a Cinnamon. Só que nesse período ainda não eram pessoas não viciadas morando em Cinnamon, tá? Elas participavam dos clubes, mas elas não viviam na comunidade. Essas pessoas elas eram chamadas de quadrados. Essas pessoas que participavam só dos jogos. E elas doavam o tempo delas, trabalhavam como voluntários, mas também doavam muito dinheiro, como eu falei. Então, cada vez mais vocês estão vendo que o rolê tá deixando ali a essência dele e tá se tornando um negócio mais voltado para ganhar dinheiro, né? Eu acho que nesse momento a gente já tá com uma linha muito tênue entre o que Cinnamon foi e o que ela viria a ser. É nesse momento que a gente começa a entrar em um ponto de inserção mesmo. É nesse momento em que as coisas começam a se quebrarem. Vai demorar um pouquinho ainda para chegar no apogeu do rolê todo, mas eu acho que aqui a gente já começa a ver que as coisas começam a entrar por um caminho que talvez não fosse o melhor caminho a ser seguido. Como eu falei para vocês, tinham muitas crianças em Cinnamon, né? Eram os filhos dos membros e tudo mais, e muita criança se mudou para morar com os pais. Tinham famílias inteiras, inclusive, que, né, iam para Cinnamon, os pais eram viciados e todo mundo ia morar lá. E nesse período ali em que os clubes do jogo foram criados, é também instaurada a escola de Cinnamon. Um casal chamado Nina e Al Bauman iniciaram uma escola em Cinnamon. A ideia deles era criar todo um sistema educacional baseado no jogo de Cinnamon. E para que isso acontecesse, as crianças também precisariam jogar. E aqui, gente, é um ponto que eu acho que o rolê se perdeu também, sabe? Por quê? Porque enquanto você é adulto e você passa pelaquela experiência de catarse emocional, das pessoas gritando violentamente com você, te fazendo vários xingos, várias coisas terríveis, você tem uma estrutura para entender o que é aquilo. Mas as crianças não. Esse experimento, e isso é muito dito sobre Cinnamon, tudo que existia ali eram experimentos. E não existia um equilíbrio, sabe? As coisas, eles iam experimentando. Ah, vamos criar isso aqui, vamos fazer esse experimento. Ah, vamos criar isso aqui, vamos fazer um experimento. Vamos ver se dá certo. Eles não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Acho que nem o próprio Detheridge sabia direito o que ele estava fazendo. E eles estavam tentando criar uma coisa muito boa, mas eles não sabiam como. Então eles iam só experimentando, e experimentando, e experimentando. As crianças passavam por situações muito traumáticas nessas sessões de jogos e era uma coisa muito doentia mesmo. Era uma pressão muito grande em pessoas muito jovens que não entendiam nem o que estava acontecendo. Algumas delas não conseguiam entender as regras do jogo. É angustiante quando você vê as sessões que eram feitas com crianças, elas estão chorando, sabe? Eu acho que a única coisa que eu queria fazer era catar elas e abraçar, porque é realmente angustiante e até nauseante você ver aquilo. Apesar disso, a reputação de Cinnamon era de uma comunidade igualitária, amável, harmoniosa e com líderes que cuidavam dos seus membros. Isso cresceu tanto nos Estados Unidos da década de 60 que em 1965 sai um filme sobre o Chuck e sobre a Cinnamon. Então vocês imaginam assim,
E era um elenco de peso, tá? Não era tipo assim, um rolê meia boca, filme B, não. Foi um negócio muito bem produzido, com atores muito renomados da época, que fizeram os papéis da Barry, do Chuck e dos membros mais antigos. Em 1968, a Cinnamon adquiriu um grande edifício que havia sido Del Mar Club. Esse edifício se transformou em uma instalação residencial para os membros. Paralelo a isso, diversas filiais da Cinnamon para residentes foram surgindo em todos os Estados Unidos. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar aqui é que nós estamos falando da década de 60. A década de 60 ela foi marcada por muitas comunidades parecidas com Cinnamon. As pessoas largavam tudo que tinham, vendiam tudo que tinham e iam viver nesses lugares. E um lugar, sim, que era voltado para a recuperação de pessoas com vício, não foi visto com maus olhos. Pelo contrário, as pessoas sequer achavam aquilo estranho e elogiavam muito todo o projeto e o Chuck. Em 4 de abril de 1968, acontece uma tragédia para os Estados Unidos e para os movimentos sociais da época. Martin Luther King é morto. Ele leva um tiro nas costas na sacada do seu quarto de hotel em Memphis, Tennessee. Luther King era talvez o maior símbolo pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos daquela época. O Chuck, ele admirava muito o Luther King e ele compartilhava dessa visão igualitária de uma sociedade mais harmoniosa que o Luther King tinha. Então, ele fez um discurso muito bonito e muito emocionado para todos os membros na sede, né? Nessa época já era o Clube Del Mar, a sede da Cinnamon. E esse discurso acaba por atrair muitos olhos para Cinnamon. E é a partir desse momento que pessoas não viciadas começam a ter vontade de serem residentes em Cinnamon. O Chuck resolve aceitar essas pessoas e elas foram chamadas de boas-vindas. E os boas-vindas, quando entravam em Cinnamon, eles davam a doação de boas-vindas. E basicamente eles davam tudo, gente. E agora a gente está falando de pessoas de classes mais altas. Advogados, promotores, engenheiros, médicos, pessoas de classe média alta mesmo, empresários. Eles entravam em Cinnamon e doavam. Muitas dessas pessoas trabalhavam fora da comunidade e quando elas recebiam seus salários, elas davam 95% dele para o Chuck. Foram milhões e milhões e milhões de dólares em doações nessa época. E Cinnamon começou a enriquecer muito. Outra coisa que aconteceu nesse mesmo período foi que os olhos do Chuck se voltaram muito para os boas-vindas. Afinal de contas, ele estava tendo lucros estratosféricos com todo aquele rolê. E os membros mais antigos, que eram viciados, começaram a ficar um pouco ressentidos com isso. Porque era como se o negócio estivesse perdendo ali a sua essência, sabe? Que seria ajudar pessoas. E agora, por que aceitar não viciados se a essência de Cinnamon era ajudar pessoas a largarem os seus vícios? Chuck não gostou muito disso, não. Com todas essas doações, o patrimônio de Cinnamon cresceu intensamente. A organização se tornou um negócio de 30 milhões de dólares, sem fins lucrativos e isento de impostos, possuindo vastos imóveis espalhados pela Califórnia e 450 veículos, incluindo carros e motos e aviões. Também tinham barcos no rolê. Todas as empresas de Cinnamon, que eram muitas inclusive, eram de posse do Dederick. Dinheiro ia entrando e o Dederick ia comprando empresas, criando empresas. Inclusive tem uma empresa que ficou muito famosa na época, que era do Dederick e da Cinnamon, que produzia lembrancinhas, sabe? Tipo, brindes para outras empresas. Então, tipo, eu tenho uma empresa e eu quero dar copos para os meus funcionários ou num simpósio que eu vou organizar, alguma coisa do tipo. Eu procurava essa empresa da Cinnamon e eles produziam esses brindes para que eu pudesse distribuir. E o rolê era o seguinte: quem eram os funcionários das empresas do Dederick
eram os membros de Synanon, então eles não recebiam salário. Então a grana ia só entrando, entendeu? Era um negócio assim meio complicado. Só que até aqui as coisas já estavam indo, né? Como eu falei pra vocês, um tempo atrás já não estava muito legal. Aqui já começou a ficar, pô, bandeira vermelha. Mas as pessoas ainda estavam lá, não, é o Chuck, cara, é o Oldman, é o nosso paizão, a gente ama esse cara, não vai dar merda. Mas o spoiler é que deu merda, inclusive estamos aqui hoje falando sobre esse caso. Como eu falei pra vocês, os membros mais antigos, né, da vanguarda mesmo de Synanon, eles não estavam muito felizes com essa história toda, eles achavam que estava indo para um caminho não muito legal, e no final da década de 60 houve uma sessão de jogo em que o Dadrich, ele começa a falar coisas terríveis sobre essas pessoas. Ele diz que eles estão atrapalhando a vida dele, que eles são vagabundos, que eles são ordinários e que eles podiam pegar as coisas deles e ir embora, que ele não ia sentir a menor falta disso. Esse é o líder carismático, esse é o líder amoroso que as pessoas amavam. É claro que algumas pessoas foram sim embora já nesse período e elas tomaram a melhor decisão da vida delas, gente, sério. Só que muita gente não, muita gente achou que ele estava só ali com raiva e tal, e resolveu relevar todo o rolê e ficar. E vamos aqui conversar sobre como essas pessoas estão, né? Entender que eram pessoas vulneráveis, muitas delas se sentiam extremamente em dívida com o Chuck, com a Synanon, porque eles falam isso nos seus depoimentos. A Synanon salvou minha vida, né? Se não fosse pelo Chuck e pela Synanon, eu já estaria morta há muito tempo. Isso nos depoimentos dos ex-membros vocês vão ouvir muito. E faz sentido. Então eram pessoas vulneráveis, pessoas que estavam já há anos ali, que tinham sido salvas pelo aquele movimento, né? E que não sabiam fazer outra coisa. E ali elas tinham onde morar, elas tinham o que comer, elas tinham o que vestir, elas participavam de um grupo, elas amavam aquelas pessoas. Ir embora não era tão fácil assim. E aí, a partir de agora, a gente começa a ver o declínio de Synanon. Só que isso vai ficar por outro vídeo, né? Como eu falei pra vocês, essa é a primeira parte de um vídeo que vai ser dividido em duas partes, para não ficar tão gigantesco. Então, vamos encerrar por aqui. E na quinta-feira a gente volta com a segunda parte desse vídeo.